Olá, galera do sexto ano, né? Sexto ano A, sexto ano B da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? Na semana do dia 12 de abril ao dia 16 de abril. E na aula de hoje aprenderemos o que são figuras planas semelhantes. Qual é a definição disso? Quando que é semelhante, quando que não é? Exemplos, tudo relacionado a figuras semelhantes nós vamos aprender. Então vamos direto ao ponto. Então aqui, gente, o que são figuras semelhantes? Primeiramente, as figuras semelhantes não são iguais. Semelhante é sinônimo de parecido. Então, ou seja, quando eu falo que uma figura é semelhante à outra, é porque ela basicamente tem o mesmo formato, só que o tamanho é diferente. Então é isso que quer dizer semelhante. Então basicamente é isso. Os ângulos internos são iguais, os ângulos internos da figura, ó. Por exemplo aqui. Que figura é essa daqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Tem 6 lados. Quando eu falo ângulo, ângulo interno, é esses ângulos aqui de dentro da figura. Ó. Ele tem 6 ângulos, ó. 1, 2, 3, 4. Opa, o mouse tá tremendo. 4, né? 5 e 6. A mesma coisa tem aqui, ó. Tem 6 ângulos, ó. 1, 2, 3, né? 4, 5. Opa! Muito ruim desenhar com mouse, gente. 5. 6. Então tem 6 ângulos. Esses 6 ângulos eles têm que ser iguais, tá? Esses 6 ângulos têm que ser iguais. Esse igual a esse, igual a esse daqui igual a esse. Todos os ângulos têm que ser iguais. A diferença só está nos lados. E os lados têm que ter a mesma proporção de aumento. Então, por exemplo, aqui eu disse que esse lado é 1, né? E aqui é 2. Ou seja, do 1 para o 2 aumentou 2 vezes. O 2 representa o dobro do número 1. Então, por exemplo, se aqui fosse 3, aqui teria que ser 6. Um exemplo fictício. Se aqui for 7, aqui tem que ser 14. Então, o que são figuras semelhantes? Vou resumir lá no quadro para vocês. Vou apagar aqui e vou resumir lá no quadro. Deixa eu tirar essa tela daqui. Pronto. Vou resumir lá no quadro para vocês. Vamos lá. O que são figuras semelhantes? A aula de hoje, né? O tema da aula de hoje é esse aqui. Figuras planas. Então, ou seja, bidimensionais, tem 2 dimensões. Então, estamos falando de figuras que só tem comprimento e largura. Semelhantes. O que são figuras planas semelhantes? Então vamos lá, o que são? Precisa ter 2 requisitos. Lados proporcionais. Lados proporcionais. Ou seja, quando eu falo lados proporcionais, é que tem que ter a mesma proporção de aumento em cada lado.
ângulos iguais. Ângulos internos iguais. O que mais aqui? Mesmo formato. Mesmo formato. Então três conceitos relacionados a figuras planas semelhantes que vocês precisam analisar. Tem que ter os lados proporcionais, tem que ter os ângulos internos de dentro da figura iguais e tem que ter o mesmo formato. Agora vamos dar um exemplo desenhando. Vamos lá, vamos dar um exemplo desenhando. Então vamos supor, você tem aqui eu quero saber se essas figuras, esses quadrados são semelhantes. Vamos supor que aqui mede... Opa. Vamos lá. Vamos supor que aqui mede 5. O quadrado tem 4 lados iguais, né? Tudo 5. E aqui mede... Deixa eu verificar aqui. 10, um exemplo. 10. 10, 10, 10 e 10. Eles são semelhantes? São. Por quê? Tem 4 lados e 4 ângulos iguais. Ó, os ângulos internos são iguais. Todos são iguais. Todos medem 90 graus. Tem o mesmo formato. A diferença é que esse aqui é a redução desse quadrado aqui. Ou seja, se eu analisar do pequeno para o grande, ele aumentou quantas vezes o lado? 2 vezes em cada lado. Ó. Do 5 para o 10, 2 vezes em cada lado. O quadrado é fácil de identificar. Vamos desenhar outra figura para tentar explicar melhor. Vamos supor que seja um triângulo. Vou supor aqui, tem um triângulo aqui. Triângulo e retângulo, né? 5, 4, 3. Aí aqui o ângulo aqui, nós vamos colocar de 60 graus. E aqui de 30. Vamos supor que eu tenho outro triângulo. Aqui 90 graus, aqui 60. Melhor dizendo, aqui 60 e aqui 30. Aqui tem medida de 10. Aqui mede 8. E aqui mede 6. Olha só. Primeiramente, tem que ter o mesmo formato. Vamos supor que aqui seja A, né? Triangular. Só para nomear ele. A, B, C. E aqui seja D, E, F. Tem o mesmo formato? Tem. Bateu a primeira característica. Tem os ângulos iguais? Aí é que está a questão. Ó. Os ângulos realmente têm o mesmo valor. Observe. Ó. Aqui os ângulos são 90, 60 e 30. Aqui são 90, 60 e 30.
Mas mesmo assim eles não são iguais. Por quê? Porque você tem que analisar o ângulo da base, por exemplo, o ângulo da base do lado direito é o mesmo do ângulo da base do lado direito do outro triângulo? É ou não é? O ângulo superior é o mesmo do outro triângulo? É ou não é? É isso que você tem que analisar, não é somente verificar os valores. Tá, ó, até os lados, ó, eles têm a mesma proporção de aumento. Se você parar para pensar, ó, o lado maior aqui é 5, aqui é 10. Do 5 para o 10 aumentou quantas vezes? 2. O segundo lado maior aqui é 4 e aqui é 8. Do 4 para o 8 aumentou quantas vezes? 2. E o menor lado aqui é 3 nesse triângulo e no triângulo maior é 6. Do 3 para o 6 aumentou quantas vezes? 2. Tem a mesma proporção de aumento. Mas será que tem a mesma proporção de aumento analisando lado a lado? Lado da base com lado da base, altura com altura, lado maior, hipotenusa com hipotenusa? Será que tem? É isso que você tem que analisar. Ó. Olha aqui. Esse ângulo aqui realmente é igual a esse. Agora o ângulo da base do lado direito é 60 graus e aqui já é 30. Então não precisa mais nem analisar o resto. Esses triângulos já não são semelhantes. Só por essa análise. Tem que ser, os ângulos internos têm que ser iguais. Então eu vou desenhar outro aqui para vocês poderem analisar. Ó. Vamos supor isso aqui. Vamos supor que aqui seja 7. Aqui 7. Aqui 70 graus. Aqui 70 graus também. E aqui 40. E aqui 4. Olha agora. Aí esse triângulo foi ampliado. Os mesmos ângulos, ó, 70. E aqui 40. Aqui 21. Aqui 21. E aqui 16. Pergunta a vocês, são semelhantes? Vamos analisar. Os ângulos são iguais? São. Ó, ângulo superior igual a ângulo superior, ângulos da base são iguais. Primeiro já deu certo, né? Agora vamos analisar se eles têm o mesmo formato. Tem o mesmo formato, ó. Apesar de estar torto, né? Mas tem o mesmo formato. Agora vamos analisar se os lados sofreram ampliação ou redução proporcional. Na mesma proporção. Ó, esse lado aqui aumentou 3 vezes, ó. Porque do 7 para o 21, 3 vezes. Esse outro também, esse outro lado lateral aumentou 3 vezes, do 7 para o 21. Por enquanto, tudo 3 vezes. Vamos ver se o lado da base aumentou 3 vezes. Ó, do 4 para o 16 aumenta quantas vezes? 4. Foi a mesma ampliação em todos os lados? Não. Então o triângulo não é semelhante. Os triângulos não são semelhantes. Se esse 16 aqui fosse 12, ó, aí sim. Do 7 para o 21 aumentou 3 vezes. Desse outro lateral, outro lado lateral também aumentou 3 vezes. Do 7 para o 21. E do 4 para o 12 aumentaria 3 vezes. Aí sim são semelhantes. A mesma coisa aconteceria nesse triângulo aqui, ó. Se eu arrumasse aqui, ó, se aqui fosse 60 graus, por exemplo. Vamos apagar aqui, melhor. Se eu desenhar ele aqui de novo, ó, quer ver? Agora eu vou desenhar do maior para o menor. Se aqui for 30, aqui for 60. Não, tá errado. Aqui é 30, aqui é 60. Porque aqui esse lado aqui é maior. Aqui é 60 e aqui é 30. Vamos supor que ele seja 20. 20, 16
e 12. 20, 16 e 12. Aí aqui, vamos supor que vou desenhar aqui um triângulo menor. Nos mesmos ângulos, ó. 60. Sofreu uma redução agora. 30, né? 30 graus. Vamos supor que aqui seja 10. Aqui 10. Aqui 8. E aqui 6. Vamos analisar se eles são semelhantes. Tem o mesmo formato? Tem. Os ângulos são iguais? São. Ó, tudo igual. Agora vamos ver se os lados são proporcionais. Do 20 para o 10, reduziu quantas vezes? 2. Do 16 para o 8, reduziu quantas vezes? 2. Do 12 para o 6, reduziu quantas vezes? 2. Então, essas figuras são semelhantes. Então, é assim que você analisa. Você tem que analisar. Agora vamos desenhar um retângulo. Outro exemplo, ó. Um retângulo aqui. Vamos analisar aqui um retângulo. O retângulo ele tem os lados paralelos iguais, né? Então, por exemplo, esse lado aqui, se eu falar que ele é 10, se eu falar que esse lado é 10, esse outro lado também tem que ser 10. Se eu falar que esse lado aqui é 5, esse daqui também tem que ser 5. Agora vamos desenhar um retângulo menor. Deixa eu desenhar um retângulo menor aqui. Vamos supor que aqui seja um exemplo, 2. Aqui 2, né? Então aqui 2, aqui 1 e aqui 1. Os 4 ângulos aqui são retos. Os 4 ângulos são retos. Qualquer retângulo, os 4 ângulos internos são retos. Ou seja, medem 90 graus. Então os ângulos são iguais. O formato é o mesmo. Só resta saber se os lados são proporcionais. Como que eu vou saber? Analisando a redução ou ampliação. Aqui trata de uma redução. Se você analisar do maior para o menor, redução. Se você analisar do menor para o maior, é uma ampliação da figura. Resta saber se são proporcionais. Do 10 para o 2, reduziu quantas vezes? 5 vezes. Do 5 para o 1, reduziu quantas vezes? 5 vezes. Então, observe que essas figuras também são semelhantes. Então, vamos voltar lá para outra tela. Então, ó, figuras, aqui tem vários exemplos de figuras semelhantes. Ó, vários exemplos. Aqui, ó, no caso do hexágono, ó, do pentágono, desse quadrilátero aqui, no trapézio, ó, tem várias figuras aqui que mostram que são figuras semelhantes. Mesmo formato, ângulos iguais, lados proporcionais. Do 2 para o 5 aumentou quantas vezes? 2,5. Dos 3 para o 7,5 aumentou quantas vezes? 2,5. Se tu pegar 7,5 e dividir para 3, tu vai ver que dá 2,5. E aí ele quer saber esse valor aqui da base. Ora, se em cada lado ele está sofrendo um aumento de 2,5, então a base também vai sofrer um aumento de 2,5. Certo? Então qual é a resposta? A resposta é 5 vezes 2,5. E 5 vezes 2,5 dá 12,5. Então esse lado aqui é 12,5, lado da base. Se fosse para resolver, né? Então tem muitos exemplos aqui, ó. Outro triângulo, ó. Triângulo escaleno também ele é semelhante, ó.
Escaleno porque tem 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes. Mas, porém, os ângulos são iguais, ó, comparando figura com figura. Ó. Ângulo superior 75 graus, aqui também. Ângulo inferior, ângulo da base do lado esquerdo 65 graus, aqui também. E ângulo da base do lado direito 40 graus, e aqui também. O lado lateral aqui mede 4, né? E esse lado lateral do lado esquerdo mede 2. Do 4 para o 2 reduziu quantas vezes? 2. Então todos os outros lados tem que reduzir 2 vezes. Esse lado lateral do lado direito, 6 do triângulo grande. Do triângulo pequeno, quanto mede o lado lateral do lado direito? 3. Do 6 para o 3, reduziu quantas vezes? 2. A base do triângulo grande mede quanto? 8. A base do triângulo pequeno mede quanto? 4. Do 8 para o 4, reduziu quantas vezes? 2. Percebe que tem os lados proporcionais, mesma proporção de aumento ou redução. Os ângulos internos são iguais e o formato é o mesmo. Isso que são exemplos de figuras planas semelhantes. Planas porque são bidimensionais, né? Então tem muitos exemplos, olha aí, muitos exemplos. Então vamos lá no material da tarefa semanal. Então aqui tem uma breve definição, na verdade até um pouco grande a definição, né? Mas basicamente a definição de figuras planas semelhantes se resume a três frases. Tem que ter os ângulos iguais, tem que ter o mesmo formato e tem que ter os lados proporcionais. Acabou, é isso que é figura semelhante. Mas vamos ler aqui o que está dizendo o texto. Semelhança de figuras semelhantes, né, são aquelas que têm a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho, como vimos em vários exemplos. Aí ele traz um outro conceito, né? Figuras congruentes. O que é congruente? Igual. Figuras iguais também são semelhantes. Mas aí quando fala de congruente é que é totalmente igual. Tudo igual. Formato igual, lado igual, ângulo igual, tudo igual. Mas aqui nós estamos falando de figuras semelhantes, né? Quando projetamos um slide em uma tela, por exemplo, a imagem projetada tem um tamanho diferente da original. Por exemplo, vamos supor que você tem um retroprojetor. Aí você quer assistir um filme através do retroprojetor. Você vai usar o notebook. No notebook ele tem um tamanho, a tela tem um tamanho, vamos supor 14 polegadas. Quando projetar ele na parede, ele vai ficar maior ou menor do que o tamanho do notebook? Ele vai ficar maior. Porém, ele vai ter o mesmo formato. O exemplo, a tela do notebook tem um formato retangular. Logo ali na tela vai ter o formato retangular também. Por quê? Porque está indicando que aquela imagem é semelhante à imagem que você vai transmitir pelo notebook. Tanto que quando tu usa um retroprojetor para transmitir, para projetar um filme que você está assistindo no notebook, ele projeta o mesmo filme lá na parede. É isso que está dizendo aqui. Então é outro exemplo prático de figura semelhante. Dizemos que a figura que aparece na tela é semelhante à original, foi o que eu acabei de falar. As fotocopiadoras, o que é a fotocopiadora? Xerox. A Xerox, quando tu vai tirar uma Xerox, tu pega o teu documento, pega qualquer documento, identidade, CPF, comprovante de residência, aí tu vai tirar uma Xerox lá, sai semelhante ao teu documento, não sai igual, mas sai muito parecido, não é isso que acontece? Então, é outro exemplo de figura semelhante. Também reproduzem cópias em tamanho ampliado ou reduzido. Ó. A Xerox também pode ser maior ou menor do que o documento que tu usou para tirar. Porém, ela vai ter semelhança, ela vai carregar semelhança, vai carregar o mesmo formato, por exemplo. Mas mantém a forma do original. Para obter na fotocopiadora uma ampliação de, por exemplo, 50%, devemos digitar 150%. Por quê? Porque é o tamanho total daquela figura, que é 100%, com os 50%, né, de ampliação. Aí por isso que fica 150%. Pois a ampliação deve ser igual ao original, aumentando 50%. Foi o que eu falei. Querendo uma redução de 25%, nós temos que digitar 75%. Por quê? Porque o total é 100%. 100% menos 25% dá 75%.
Por isso que tu digita 75%, para conseguir 25% de redução. Ampliando ou reduzindo imagens em uma fotocopiadora, estamos obtendo figuras semelhantes às originais. Exatamente isso que nós vimos nessa aula, né? Em todos os exemplos que eu dei para vocês. Então aqui tem mais um exemplo de polígonos semelhantes. O que é polígono? Figura. Polígono semelhante em papel quadriculado. Aquele papel que está cheio daqueles quadradinhos, né? Pequenininho. É fácil obter ou reduzir, né? Figuras. Aumentar ou reduzir figuras. Abaixo ampliamos um polígono em 400%. Aumentou de 4 vezes, né? Aqui tem ele aqui, ó, o quadrilátero, que é um trapézio, parece que tem o formato de uma bota, a figura do trapézio tem o formato de uma bota retangular. E aí aqui ele tá pequenininho e eu ampliei ele 4 vezes, né? 400%. E aí tem mais uma explicação, ó, os ângulos A e A', B e B', C e C', D e D' são chamados de ângulos correspondentes e eles são congruentes. Eles precisam ser congruentes. O que ele está querendo dizer? Que esse A' aqui tem que ser, esse A aqui tem que ser igual a esse A'. Esse D aqui tem que ser igual ao D'. Esse B é igual ao B'. E esse C igual ao C'. Todos os ângulos têm que ser iguais. Os pares de lados AB, ó, AB, AB', ó, BC tá onde? Tá aqui, no superior. BC'. E o outro é CD e CD'. Aqui, ó. CD e CD'. E por último, AD e AD', que é a base. São chamados de lados correspondentes. Eles são proporcionais. Ou seja, se eu falar que aqui mede 1, aqui tem que medir 4. Por quê? Porque eu ampliei 4 vezes. Se eu falar que aqui mede 2, aqui tem que medir 8. Se eu falar que aqui mede 3, aqui tem que medir 12. E assim sucessivamente. E aí chegamos aos exercícios, né? Vocês ficarão encarregados de fazerem esses 5 exercícios aqui da tarefa semanal, tá bom? Eu vou dar um prazo de até 1 semana para vocês me entregarem. Ou seja, vai ter até o dia 19 para me entregar. No caso, 1 semana começando de segunda-feira. Segunda-feira foi dia 12. Aí 12 mais 7 dá 19. Vai ter até dia 19 para me entregar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode digitar no comentário do vídeo do YouTube ou da sala Google Classroom, da sala virtual, que eu responderei a todos, tá bom? Então eu espero que todos aí, de alguma maneira, possam aprender um pouquinho sobre figuras semelhantes e até o próximo encontro.